Olá, como nasce um cyberataque? Seria talvez um servidor com algum problema de acesso, algum patch desatualizado, alguma coisa a mais de 300, 400 dias sem atualizar? Ou será que talvez algum funcionário dentro da empresa foi numa lan house ou em algum lugar não confiável, acessou uma VPN, esqueceu essa VPN aberta? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Ou será que talvez um ataque tem sido orquestrado por algum desses grupos milionários de hackers? Ou será que é um pouco disso tudo que gera uma vulnerabilidade, que gera um famoso insider threat? O tema de hoje é saber quem seria o principal responsável pelo vazamento dessa informação, se seria um indivíduo, se seria uma máquina, e se é possível a gente conseguir buscar essa fonte de informação. Esse é o tema do nosso Safe Talks de hoje. Roda a vinheta! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou André Pastre, especialista em segurança da informação, piadista em cerca de 12 a cada 10 ocasiões e host desse nosso podcast. Bom, humor à parte, né? Esse assunto é um assunto muito sério, porque esse tipo de vulnerabilidade pode surgir desde muitas vezes um erro cometido sem a intenção final de cometer esse erro, né? Ou às vezes a gente pede ajuda para alguém que também conhece um pouquinho mais que a gente, aí sem querer essa pessoa vai e faz um acesso remoto e acaba deixando alguma porta aberta, deixando algum rastro que pode ser explorado futuramente. Então, para nos ajudar a montar as peças desse quebra-cabeça, nós temos conosco aqui o nosso grande amigo Rafael Granha, que ele é executivo de cibersegurança da Microsoft. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André, pelo convite. Um prazer trocar um pouco desse conhecimento com vocês. Maravilha, Rafael. É um prazer ter você conosco. Muito obrigado. Maravilha, Rafael. Parte do que a gente está falando, né, dessas situações ocorridas, né, tem um conceito que nomeia esse tipo de situação que é insider threat, ou seja, grosseiramente, né, falando, seria uma ameaça interna. Queria pegar as tuas primeiras impressões, sabendo se de fato isso se origina em pessoas, se origina em processos ou é algum problema com máquinas também nesse sentido. Normalmente, nós estamos acostumados a falhas de segurança que estão relacionadas sempre à tecnologia, não é mesmo? Pessoas que... comprometimento de sistemas, vulnerabilidades, né, de sistemas operacionais, de aplicações, né, até de configurações de nuvem, né, e tudo mais. Só que o pessoal acaba esquecendo da coisa mais simples, que é quem opera tudo isso, né? Às vezes, ou é um problema de configuração, um problema de ajuste fino do ambiente, né, tecnológico, mas em muitos dos casos são realmente quem tem acesso às informações. Então, acho que é de conhecimento de muitos que existe um grupo, por exemplo, famoso, recente, chamado Lapsus, que recruta profissionais, né, de grandes corporações, né, Paga bem, e paga muito bem, paga né? muito bem. Então, a partir desse recrutamento, né, de pessoas que têm esses acessos, fica difícil você detectar um atacante que simplesmente vem de fora. E, na verdade, o atacante pode vir de dentro. E existem vários dobramentos nesse sentido, né? Pois é, né? É como a gente sempre costuma dizer, né? Uma máquina sozinha, assim como uma andorinha sozinha não faz verão, uma máquina sozinha não faz estrago, né? Ela precisa de um teclado e alguém operando esse teclado, né? Até um ponto interessante é que um relatório recente, né, que saiu pela Global Risk Dialogue, que fala que mais de 57% dos incidentes cibernéticos que têm acontecido nos últimos tempos, eles se originaram de um erro humano. Olhando para a TI como um todo, a gente sabe que um bom projeto de TI, né, uma boa área de TI é formada por pessoas, processos e tecnologias, né? Hoje existem tecnologias, cara, altamente modernas e eficazes em tudo aquilo que se comprometem. Processos, nós temos todas as instituições que garantem. Será que o nosso maior gap, cara, tem sido falta de treinamento das pessoas ou falta de conscientização ou alguma coisa nesse aspecto? Porque
Cara, esse dado é alarmante, né? Assim, na média de 57% dos acidentes ocorrem de erro humano. Sim, o fator humano realmente ele é o mais preponderante, e awareness, né, educação, compartilhar responsabilidade entre todos os profissionais, isso é fundamental. Muitas empresas focam essa conscientização em cima de boas práticas de uso dos recursos de tecnologia, mas não na integridade das pessoas também, né? Além de como estar utilizando o recurso, realmente dessa tendência das pessoas eventualmente compartilhar informações que, na percepção delas, não tem tanta significância. Às vezes, algumas pequenas informações podem favorecer investidores, podem trazer informações, né, de insider, de novidades sobre investimento, então antecipar alguns projetos. Então, até conversa, né? Antigamente acontecia muito no papo de elevador, nós lembrando das histórias, cuidado com o que você fala no elevador, porque pode ter alguém ouvindo. E dentro Oi, bom dia, vai chover, estamos trocando antivírus, né? Isso, exatamente. E então existe muito hoje tudo remoto, as pessoas estão dentro de casa, por mais que esteja voltando, as pessoas se adaptaram a trabalhar da forma totalmente remota. Então a chance que existe dessas pessoas compartilharem sem querer de informações sensíveis, ela acontece cada vez mais, né? E de forma cada vez mais invisível. No elevador, pelo menos você olhava torto, né? Poxa, o que você está falando aqui? Fica quieto, né? Dava uma ombrada aqui, aquela ombrada, né? Famosa, né? Cutuca. E não é uma surpresa que mais de 50% dos comprometimentos tenham acontecido por questão de insider, né? De fator interno. Como eu falei, né? Não é só a parte do sistema, é a parte de pessoas também. Então, tem alguns dos principais impactos são causados não apenas pelo compartilhamento de credencial. Por mais que você tenha toda uma blindagem tecnológica, não adianta se uma pessoa sem querer ou querendo, ela compartilha essa credencial. Então, mecanismos simples como autenticação, baseado simplesmente na senha, isso viabiliza esse tipo de vulnerabilidade também. Parece que é um convite, né? Usa lá minha senha. Loga aqui para mim, né? Exatamente. Então, informações, acesso aos sistemas, e aí os desdobramentos são infinitos, porque a partir do momento que você tem uma credencial sem uma devida análise de postura no ambiente, a avaliação de risco sobre esse acesso, a cada acesso individual para cada sistema. Então, até a gente pode conversar um pouquinho depois sobre o modelo de confiança mínima, né, que é o famoso Zero Trust. E, então, basicamente, as informações como vazamento de informações sensíveis, né, espionagem, dados de propriedade intelectual, e isso pode acontecer, esse roubo, fraudes, né, como falei, o trading, insider trading, informações de investimento, também questões de violações regulatórias, né, de compliance, uma informação de compra. Então, isso não dá nem para ser mapeado, digamos assim. Essa estatística é mais dos comprometimentos de sistemas, mas tem uns comprometimentos que vão além do sistema. Né? Legal, cara, porque você trouxe uma luz a um tema que é pouco falado, né? Estamos falando de ataque cibernético, né? Mas se vir uma engenharia social, alguém descobre que o dólar vai subir, vai abaixar, que a bolsa vai subir, vai abaixar. A empresa vai vender uma unidade, a empresa vai comprar tais empresas, por exemplo. Imagina o impacto, né? A gente já viu aí, no passado, na política, pessoas que estavam sendo investigadas pela Lava Jato, ela posicionou todas as ações dela em venda. No dia seguinte, essa pessoa passou por uma entrevista lá da Lava Jato e as ações despencaram, o cara triplicou a fortuna dele. Foi estar investigado e no final acabou não dando nada, né? Então, o que você está comentando, acho que faz muito sentido, né? Você está trazendo luz a uma realidade que a gente já vive, né? Exatamente. Cara, isso é uma loucura. E até assim, em tempos de pandemia, né? Algo que eu vejo assim, as pessoas ficaram mais em casa e às vezes sobra um pouco mais de tempo da famosa cabeça vazia, né? E aí as pessoas ficam testando táticas, pesquisando YouTube, Google e demais redes sociais.
vendo o que tem de novo, o ataque em ransomware, o que é ransomware. Aí, cara, eu me imagino assim, será que passa na cabeça da pessoa, ela fala assim, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui também na minha empresa, né? Porque é fato, né? Quando você acha um problema, você testa na empresa, não em casa, que você não é louco, né? Agora, assim, uma pergunta que eu queria te fazer. Eu também percebo que parte a tecnologia, ela vem muito boa, né? Eu atuo com a Microsoft, sei lá, cara, há 20 e tantos anos. Eu não vou falar quantos anos, senão eu vou entregar a minha idade aqui, vai ficar chato. Mas eu sei que, por exemplo, a Microsoft, cara, tem uma riqueza de ferramentas que já vem junto com o sistema operacional, cara, que inibe muito disso, o MFA, uma série de coisas. Você acha que também falta um pouco de percepção da galera de TI no planejamento da implementação ou no improve de segurança que eles têm hoje? Você entrou no ponto sensacional, porque, infelizmente, nesses pouco mais de 20 anos eu também tenho, a gente visualiza que... pois é, segredo aqui no podcast, ninguém ouve nada. E você tem uma preocupação com balas de prata, né? Sempre, eu vou aqui, igual a questão do antivírus no elevador. O antivírus vai resolver o quê? Resolve uma pequena fração do problema, né? Existem ameaças mais sofisticadas, né, de dia zero, mais realmente criadas para executar ações específicas, mas não existe uma bala de prata, e isso tem que vir de um conjunto de conscientização e de uma plataforma integrada, que dê essa capacidade não só de visibilidade, mas também de reação. Então, falta, sim, extrair o melhor do que já tem disponível. E você falou da questão nativa, né, do sistema operacional, built-in e tudo mais. O próprio sistema operacional Windows, ele já traz mecanismos de defesa que é justamente para competir, né, não preciso ficar falando que é o melhor, mas que é para competir de igual para igual com os principais players da indústria de segurança. E já está nativo dentro do sistema operacional, né, que é o Defender. E existe só porque já tem disponível e ninguém sabe usar direito, fica aquele preconceito. Então agora tem que instalar outra coisa aqui. Então, às vezes você... estigma, não, tem que pôr 3 ferramentas iguais aqui, né? Nossa, eu já vi organizações que têm 3, 4 soluções de antivírus no mesmo... É como se fosse, eu tenho tudo, né? Vou colocar 3 firewalls aqui, né? 3 firewalls. Aí começa a criar um outro problema que gera um outro problema de segurança, que é ocasionado por problemas de configuração, de disponibilidade. Então você começa excesso de medidas de segurança que não tiram proveito do que você já possui, cria uma complexidade operacional, uma instabilidade muito grande. Então, dentro de casa, realmente, a Microsoft ela tem um portfólio muito abrangente, inclui soluções integradas que englobam mais de 40 empresas de segurança cibernética juntas. Mas é fruto de um investimento. A Microsoft percebeu a importância de segurança há uns 6 anos atrás, mais ou menos, com a nova gestão do Satya Nadella. O Bill Gates ele saiu, foi para os bastidores. Então, o Satya Nadella ele trouxe uma visão de inovação. A empresa Microsoft não é aquela empresa que tudo só funciona dentro da Microsoft, só no ecossistema Microsoft, então é bem aberto, uma empresa inovadora. Legal, toda a parte, você vê aí o Office rodando em Mac, no iPhone, Android, tudo, né? Você vê toda a suíte dentro de multiplataforma. É como se fosse antigamente a mentalidade do Windows tem que funcionar em qualquer computador. Então, o Microsoft 365 tem que funcionar em qualquer coisa. E Cyber também, né? Cyber está totalmente interligado, porque ela está enraizada. Cyber está enraizado nesse resultado desse investimento aí nos últimos 6 anos na faixa de uma ordem de $1 bilhão ao ano, sendo que existe uma promessa de investimento de mais $20 bilhões até 2025 em segurança. Segurança não é uma área isolada da Microsoft mais, ela está na fundação de todas as frentes. Então, como organização, você vê esse movimento de segurança. Para mim, por exemplo, eu era contra a Microsoft no meu início de carreira. E o que eu
realmente eu tenho observado nos últimos anos, eu estou há 2 anos na empresa, é um movimento inacreditável. É maravilhoso ver essa capacidade de integração. Mas sem puxar tanta sardinha, né, do fabricante, mas eu vejo realmente como tudo está como essa questão de integração está caminhando naturalmente para essa preocupação com segurança. Uma plataforma integrada de segurança permite você reduzir essa fricção de operação do ambiente, aumenta a experiência do usuário. É difícil você trazer segurança e, ao mesmo tempo, trazer facilidade de uso, user experience, UX, né, para os usuários. Então, voltando na questão do insider, quando um usuário está acessando os recursos e ele, por exemplo, ele começa a enviar anexos com informações internas, né, começa a acessar informações suspeitas, começa até a procurar emprego, né? Isso tudo gera indicadores. Esses indicadores eles podem ajudar um modelo de aprendizagem, né, de entidades e usuários, né, chama de User Behavior, né, e o EBA, né, User Behavior and Entity, User and Entity Behavior Analytics, que faz essa análise comportamental de entidades e usuários para tentar predizer, criar modelos, né, de machine learning para prever quais são os potenciais usuários que têm predisposição a comprometer alguma informação da empresa, né? Cara, esse tema, assim, eu acho incrível, cara, porque fundamentalmente o sonho de todos nós, né, é que um dia o Zero Trust nos alcance e que ele funcione da forma que a gente espera. Você acha que esse é o caminho para a gente alcançar o Zero Trust? A gente fazer, por exemplo, e eu achei muito legal esse tema que você abriu, assim, da análise comportamental com a privacidade de dados, do que o usuário faz, até porque hoje eu já vi golpes que aconteceram no LinkedIn, pessoa que se passa por entrevistador, vou lá entrevistar o Rafael, começa a perguntar como são os processos na empresa dele. Pede seu currículo. Pega seu currículo. Cara, legal, você foi aprovado, me passa aqui teus documentos para fazer uma pré-análise. E quando você vê, você tem tudo de algum executivo de uma empresa, né? Exatamente isso. Isso é bastante delicado. Você acha que existe uma medida da gente chegar no Zero Trust de forma segura, seguindo com esse caminho de WEBA, por exemplo? O modelo de WEBA ele permite fazer essa análise, como você falou, né? E pensando no modelo Zero Trust, de confiança mínima, cada acesso de cada usuário ele tem que ter uma análise de postura. Então, se ele está acessando, ele está, por exemplo, vamos pegar esse caso de uso de um pseudo-recrutador pedindo seu currículo, né, e trocando essas informações. Você vai enviar digamos que você seja um usuário que realmente você esteja procurando outro emprego, né? Você está insatisfeito, já está vulnerável ali, e você vai trocar essas informações. Você vai mandar seu currículo, provavelmente, você vai começar a trocar informações com o recrutador, e você vai entrar numa ligação, provavelmente, com ele, uma pseudo-entrevista, que você vai acabar passando verbalmente certas informações. Você falou de uma possibilidade de pedir dados para pagamentos, mas às vezes eles só querem mais informações da organização que você está, como se fosse um processo seletivo, né? Ele pergunta, mas como é que a SH executa isso aqui? Como é que a área de recursos humanos, onde fica? Quem é que é o líder? Quem são as pessoas? Então começa a conhecer mais sobre a organização e fazer um mapeamento muito baseado na engenharia social. Quando você começa a transacionar, transferir documentos, acessar certos tipos de informações, isso gera também um indicador de risco baseado no usuário, né? E você vai poder, como é que eu poderia dizer, ter como predizer o potencial que existe naquele usuário de comprometer alguma informação interna da organização. E aí, você falou da questão do Zero Trust, ela entra muito bem, porque se eventualmente acontecer do usuário compartilhar a credencial dele, o simples mecanismo de autenticar esse usuário, autorizar esse usuário a partir de uma outra localidade, de algum outro tipo de dispositivo,
aumenta também o risco, o fator risco daquele usuário, né? Então, isso se encaixa na abordagem de acesso condicional, que sustenta o Zero Trust, que é nada mais nada menos do que uma preocupação com um novo perímetro que não é mais a rede, não é o dispositivo, não é através do dispositivo, não é um firewall que vai proteger, não tem uma bala de prata. O Zero Trust é um contexto, é um framework, é uma boa prática que une essas ações para conseguir ter um mapeamento do que realmente, de cada acesso é pertinente, e se for pertinente, por que acessando, quais são as circunstâncias. Então, a partir de outros indicadores, outras telemetrias desses usuários, conseguir criar um mapa, uma pontuação, um score, né, de risco desses usuários. Então, isso está tudo muito interligado. Você percebeu que não é uma bala de prata. Como você... um tiro único, né? Exato, Cara, isso é muito legal, e isso é algo até que eu penso, Rafael, que deve ser implementado para todos os escalões da empresa, né? Geralmente, o C-Level, né, os executivos... São as maiores vítimas. São as maiores vítimas. Eles até têm uma certa consciência, né? Mas eu percebo que os usuários, eles têm, às vezes, um nível de informação elevado e acabam compartilhando. Então, assim, eu acho que a gente pode concluir que o Zero Trust, né, a confiança mínima ali, ainda tem um longo caminho e infelizmente, eu acho que 70% do quão duro esse caminho é passar pelo treinamento dos usuários, pela capacitação dos usuários para conviver nesse meio onde as informações trafegam muito abertas, né? E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente divulga, né? Alguns anos atrás se falava em NDA, hoje a gente fala na credencial, fala em outras coisas que, assim, potencialmente trazem um risco infinitamente mais alto, né? Exatamente. Você falou dos C-Levels, né, dos executivos. É muito comum nas minhas conversas com as grandes organizações como os executivos são alvos constantes de ataque direcionado. Não dá para... eu acho que hoje é uma percepção generalizada. Essa questão começou com o spear phishing, né, que é o phishing direcionado, começou com algumas outras tentativas relacionadas à engenharia social, mas uma das grandes, aí voltando aqui um pouco no início da pandemia, eu lembro que uma das grandes brechas que estavam acontecendo foi por questão de acesso VPN, que como a identidade não era o perímetro até então, era mais essa questão de conectividade, né? Acessar o ambiente. E depois que você está dentro do túnel VPN, você consegue fazer muitas coisas ali. Por mais que tenha logs, você não tem uma capacidade de resposta e análise de cada acesso que ele está fazendo dentro do túnel VPN. Então, era como se literalmente estivesse espetando um cabo de rede, ou você conectando no Wi-Fi da empresa e executando algumas ações, né? Então, isso gerava muitas... dentro do túnel VPN, ele acessava com o usuário, e dentro do túnel VPN ele escalava privilégio dentro do ambiente, dentro de ambientes de serviços vulneráveis, e conseguia comprometer a árvore de diretório de usuários e tudo mais, né? Então, a VPN ela abria esse gap. Como agora existe essa mentalidade de acesso baseado na confiança mínima, né? A cada recurso que você está acessando, essa postura sem a VPN, não precisa, né? Nós na Microsoft, por exemplo, quase 200 mil funcionários, a gente não usa VPN, é tudo Zero Trust, né? E funciona muito bem, né? Eu entrei na Microsoft no início da pandemia, eu até hoje não pisei no escritório, então é uma experiência. Eu usava o Mac no início e eu tive experiência plena, eu fiquei 6 meses utilizando o Mac, hoje eu uso... Zero problema, né? Zero problema, exatamente, zero fricção. E segurança, acessando informações super importantes, mas sendo... só que você percebe essa experiência de segurança, porque quando você começa a acessar esses recursos, você recebe um push no celular perguntando, é você mesmo? Então, qual é o número que aparece na tela? Então... Confirma aqui, né? Isso, confirma um MFAzinho mínimo, sua biometria, o reconhecimento facial ou a biometria do celular, ou seja, ele tenta interagir com você, com o usuário,
quando você está acessando informações mais sensíveis. Então, essa análise de postura ela é fundamental, e tudo isso alimenta uma telemetria dessa massa de usuários. E quando nós falamos de behavior, pensando nos executivos e tudo mais, ele consegue analisar a telemetria de todos os executivos juntos. Então, quando um sai do padrão, né, tá autenticando demais, está acessando coisas demais, está atemporal, não faz sentido, ele vai começar a realmente questionar ainda mais esse acesso do usuário, até eventualmente, digamos que esse usuário ele teve uma credencial vazada no Deep Web. Uhum. E se a gente tiver uma forma de sinalizar de que, além ele já foi vítima, já compartilhou a credencial dele, essa credencial dele já está na Deep Web, a senha. Já está 3 meses rodando. Já está lá rodando. Então, quando você tem, por exemplo, se você tem um monitoramento do que está acontecendo na Deep Web, PasteBeam, todos esses repositórios, comunidades, grupo de Telegram e tudo mais. Como um todo. Dark Web como um todo. Exatamente, né? Raid Forum, né? E tudo mais, que foi finalmente derrubado, eu acho, né? O Raid Forum. Semana que vem volta. Veja bem, né? Exatamente. É RA1D Forums. O famoso Sewell. Exatamente. Então, quando por exemplo, dentro do modelo da própria Microsoft, existe uma varredura, que a nossa linha de defesa se chama Defender. E Defender tem diversas frentes para segurança de endpoints, dispositivos móveis, servidores e também identidade. E essa camada nossa de Defender para identidade, ela já encapsulada nesse modelo de autorização e análise de risco e tudo mais, ele fica gerando uma varredura no ambiente da Deep Web e tudo mais. Então, se ocorre um comprometimento de uma credencial de um desses executivos ou usuário normal, ele já automaticamente manda esse usuário reconfigurar tudo. Né? Já cria um handshake, um self-service de reset de não apenas a senha, mas também de todos os dispositivos que são autorizados a autenticar. Então, você eleva, né, o nível de segurança de uma forma mais automatizada, digamos assim. Já instalar automaticamente um cofre de senha lá pro... Exato. A partir de hoje, cofre de praticamente senha isso. Salvar uma vida aqui. Né? Exatamente. O que eu quero dizer é, quanto mais preventivos e em menor tempo possível conseguimos detectar um provável comprometimento, seja de usuário, seja de sistema, melhor. Né? E uma coisa que... Desculpa eu invadir um assunto em cima do outro, mas é que a grande preocupação é quanto tempo você demora para responder, né? A capacidade de resposta, e poucos se atentam no como. Infelizmente, vazamentos colossais acontecem, infelizmente, semanalmente. A gente acompanha isso, né, nas publicações. E a forma que as organizações respondem a isso não é tão exemplar, na maioria dos casos. Existem formas diferentes. É como um famoso seriado costuma dizer, né? The Winter is Coming. The Winter is Coming. Exatamente. Infelizmente, tem organizações que preferem negar, mas essas informações estão lá. Então, bote no peito, olha, aconteceu isso dessa forma. Falta, às vezes, uma cumplicidade, né, das outras companhias também darem a mão um para o outro, né? Exatamente. Assim, vamos junto aqui, né? Identificar e se prevenir de uma melhor forma. Os casos mais emblemáticos de sucesso de resposta a incidente foi o caso da Colonial Pipeline, que foi infraestrutura crítica dos Estados Unidos. O próprio CEO se posicionou perante o Senado e entrou em detalhes do que foi comprometido e quais foram as medidas. Faz todo sentido. O que pode acontecer, porque o telhado de vidro, se tem zeros e uns, é vulnerável, então tem que tomar... E não dá para a gente prever tudo, por mais que tenha uma telemetria riquíssima, capacidade de análise muito rica, né? E outro exemplo foi a Okta, né, que é um fabricante, né, de segurança muito, muito renomado, e que teve um comprometimento baseado em engenharia social,
que desdobrou em outros problemas dentro da organização, mas o próprio CEO se posicionou muito bem também, mostrou, olha, conseguiram até aqui, nós conseguimos medidas corretivas nesse sentido, tranquilizou os investidores. Então, eu acho, por mais que seja, por exemplo, um player de mercado de segurança, empresas outras sérias como FireEye também, várias empresas de segurança também foram alvos, né? Uma empresa de hacker, a Hacking Team italiana, não sei se você lembra dessa empresa, sim. Eles foram hackeados, vazaram todos os e-mails de uma empresa que era de segurança. É muito louco, né? Aí tem as empresas de criptomoeda, as exchanges de criptomoeda, que são, na minha opinião, os maiores alvos. Aí vai. É um caminho papo rende aqui, André. O papo rende horas e horas e horas. Mas legal, Rafael. Cara, assim, eu não tenho nem como agradecer, porque você trouxe luz para uns temas para a gente aqui que são extremamente sensíveis, né? E foi muito legal ver como que a gente iniciou com o Insider Threat e ver quantas coisas são necessárias para a gente conter um Insider Threat como um todo, né? Uma ameaça que a maior parte do tempo, me arrisco a dizer que 80% do tempo nasce internamente, né? Nasce muitas vezes dos próprios usuários, ou vazando dados, ou fazendo alguma coisa que não cabe, né? São basicamente 3 tipos, né, de vazamentos, né? O primeiro é que é a negligência de profissional, disparado a maioria dos casos. Só que existem os insiders que atuam de forma até criminosa, eles então, enfim, vendendo, né, sendo recrutados como o Grupo Lapsus, por exemplo, que paga lá muito mais do que os salários deles para conseguir executar algumas ações. Você vê as operadoras de telefonia, com alguns operadores que gerenciam os chips, né, fazendo a troca de titularidades do chip, do SIM card, né, que é o famoso SIM swap, enfim, outros problemas, e também a questão do roubo de credencial, que, acredite se quiser, é o menor dos casos. Então, a negligência é o maior dos problemas, infelizmente. É o pai dos problemas. Exatamente. Maravilha, Rafael. Papo incrível, cara. Queria perguntar para você se você pode deixar suas redes sociais, Instagram, LinkedIn, para o pessoal de você aí. Claro. Bom, no LinkedIn é fácil, Rafael Granha, só tem um. No Instagram também está como rafael.granha. Bom, o pessoal sempre consegue, quer falar comigo, sempre vai encontrar, basta procurar pelo nome, na boca a boca do povo. Realmente um prazer, André, conversar um pouquinho aqui sobre isso. Espero ter trazido um pouco de claridade, ao mesmo tempo um pouco de preocupação, nesse assunto. Bandeira amarela. Bandeira amarela para todo mundo. E eu acho que a mensagem final aqui é: não existe bala de prata, de tecnologia, é mais e como você trata os nossos profissionais tratam a informação, o tipo de cuidado, né, essa postura. Então acho que esse é o mais importante por hoje. É um longo caminho. Rafael, novamente, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado, André. Maravilha, pessoal. E assim termina mais um episódio do nosso Safe Talks. Na próxima, traremos mais um assunto quente de mercado de cibersegurança e, claro, mais um convidado super especial. Acompanhem a ISH nas mídias sociais para você continuar por dentro das principais notícias de segurança da informação. Se você gostou desse episódio e quer deixar algum comentário ou trazer algum novo tema para nós, tá muito fácil, tá? É só mandar um e-mail para safetalks21@gmail.com. safetalks21@gmail.com. É isso aí, galera. Valeu. Fui! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.